Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E, quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Amém. Glória a Deus. Então aqui Jesus, quando comisiona, antes de ir ao céu, os seus apóstolos, os seus discípulos, ele vai dizer: a missão de vocês é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais, as minhas ações, os meus milagres, eles vão seguir sobre vocês. Vocês vão continuar curando os enfermos. Vocês vão continuar sendo instrumento para libertar os cativos. Então Jesus estava dizendo assim: a obra que eu fiz, agora eu estou colocando sobre a responsabilidade de vocês, sobre a responsabilidade da igreja. E isso só começou a acontecer depois do evento do ato dos apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Então isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus, promovendo os milagres, as curas, as libertações, é o mesmo Espírito que foi prometido por Jesus sobre a igreja. E ele veio sobre Atos dos Apóstolos. E quando ele vem sobre Atos dos Apóstolos, então, aleluia, glória a Deus, os apóstolos começam a ser usados nas mesmas obras que Jesus. E Jesus disse assim: olha, vocês vão fazer obras maiores do que essa que eu já fiz. Não porque nós seremos mais poderosos que Jesus, está falando em quantidade. Vocês vão fazer mais. Eu passei só 3 anos aqui, mas vocês vão fazer mais, porque a minha igreja vai ficar até o dia do arrebatamento. E o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Jesus é o mesmo Espírito que está na tua vida. Então, nesta noite, você pode entender isso da palavra do Senhor, que você é um instrumento para curar. Você é um instrumento para libertar. Você é um instrumento para salvar. Você é um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Espírito Santo não está na tua vida simplesmente para morar e ficar esquecido. Não. Ele quer manifestar a glória de Jesus sobre a tua vida. Ele quer continuar promovendo sinais. É promessa, irmão. Muitas vezes a gente fica meio cético, acho que não acontece mais milagre. O Espírito Santo é o mesmo. Aquele mesmo lá do Gênesis, capítulo 1, que parava sobre as faces das águas, que estava vazia, né, sem forma, sem nada. Esse é o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué, sobre a vida de Elias, sobre a vida de Eliseu, sobre todos os profetas, sobre o rei Davi. Esse é o mesmo Espírito que está sobre a tua vida. Então o Espírito não mudou, ele também é Deus, ele também tem poder para usar você para fazer milagres. Aleluia, glória a Deus. As coisas não mudaram, as pessoas mudaram. E às vezes a frieza, a falta de entendimento e de visão não nos permite ver essas coisas acontecerem mais dentro da casa do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos abrir os nossos olhos e vamos ter entendimento que Deus não mudou. Ele continua operando milagres e maravilhas. Ele continua fazendo grandes coisas. Ele continua salvando e libertando. A nossa função quanto igreja é anunciar, é ir, é pregar, é orar, é jejuar, é consagrar, é clamar, é chorar. E Ele vai fazer todas as coisas. Não foi uma informação de um homem, aqui está registrado na palavra, é promessa dele. E estes sinais seguirão ao que creem. Se você crê, você se humilha, você coloca a tua vida no altar, vive em santidade, aleluia, glória a Deus, os sinais eles vão acompanhar você. E o que isso quer dizer, os sinais vão acompanhar você? Em Atos dos Apóstolos vai estar registrado lá no capítulo 5, versículo 12 em diante, que os discípulos pregavam, que muitos sinais eram feitos por intermédio dos discípulos, dos apóstolos. E também vai dizer que quando eles pregavam, o Senhor confirmava a palavra através de sinais. Então, irmãos, isso não está longe de nós, isso está dentro de nós, é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente tem medo de orar por alguém que está enfermo. A gente, se eu não orar e ele não for curado, se eu não pôr a minha mão e ele não for curado, deixa eu te dizer uma coisa, o teu papel é orar e pôr a mão, quem cura é Deus. Amém, Jesus, aleluia. Então ele disse, olha, impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu imponho a mão é minha, mas quem cura é Jesus. É verdade, Jesus. E se ele não quiser curar, ele não vai curar. Mas a minha função é orar, a minha função é impor as mãos, a minha função é ungir com óleo.
Entendamos isso, não quer dizer, não se repercute a nossa aparência, ao nosso status. O irmão ora, nada acontece, o irmão usado poderosamente, não tem nada a ver com a gente, irmão. Tem a ver com obediência à palavra, e quem faz é Ele, a obra dele, o poder é dele, a glória é dele, quem cura é Ele. E nós somos meramente instrumentos nas mãos do Senhor. Então, irmão, não te preocupa, eu vou ter que ir lá orar, mas se não acontecer, não te preocupa, irmão. Se pensar assim, já nem vai, porque aí não vai acontecer mesmo, porque nem você está crendo que pode ser usado nas mãos do Senhor. Mas entenda, o Espírito Santo está sobre a tua vida. Se Ele mandar você fazer em algum lugar, faça. Ele é responsável por aquilo que Ele manda cada um de nós fazermos. Amém? Glórias a Deus. Além do mais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11, não vamos ler porque já não vamos perder muito tempo. E depois do versículo 28 ao 31, lá vai falar sobre os dons do Espírito Santo. De novo, é o Espírito que faz, é o Espírito que opera. Então a Bíblia está dizendo, é os dons da igreja, é os dons do pregador, é o dom do irmão, é o dom da irmã, é o dom de quem? Do Espírito Santo. Então o dom é dele, é ele que age, mas ele coloca sobre cada um para a organização e a realização da obra do Senhor. Então aquilo que falta, muitas vezes dentro de uma congregação, o Espírito Santo vai dar, e muitas vezes não é o dom que alguém quer, que alguém está buscando, mas ele vai dar porque é benéfico, é para a organização da obra do Senhor. Então, se aqui naquele lugar falta alguém, algum profeta, ele vai dar profeta. Quem sabe você vai dizer, eu quero ser, eu quero curar os enfermos, quem sabe algum dia ele te alcance. Mas se você for um instrumento usado por ele aqui, e ele quer curar, ele quer batizar, ele quer profetizar, alguma coisa assim, ele vai usar alguém deste dom. E eu me atrevo a dizer que tem muita gente que tem dom e não sabe. Tem um dom na Bíblia, ele é muito pouco falado e entendido. A Bíblia vai falar do dom de socorro. É a pessoa que está sempre à disposição para ajudar os outros. Pode, posso, vai, vou, ajuda, tem, mesmo que não tenha. Muita gente faz isso na igreja e quem sabe tem esse dom, quem sabe. Isso é um dom do Espírito Santo. Porque a vontade da nossa carne é ficar em casa, descansando, dormindo, relaxando, né? Mas às vezes a gente tem um dom do Espírito Santo e não sabe. É aquela pessoa que está sempre disponível. Sempre. Irmão, pode, posso, vamos, faz, faço. Então quem sabe isso pode ser um dom do Espírito Santo sobre a tua vida. A gente está acostumado a só querer dons de poder, dons de cura, de milagres, de maravilhas. E tem outros dons que às vezes Deus dá dentro da igreja. Eu não vou dizer que eles são mais úteis do que os outros, mas eles são dons mais operacionais, que fazem a rotina da igreja acontecer. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, que o dom é do Espírito Santo. E Ele vai colocar dentro da casa do Senhor, para que a obra funcione da melhor maneira possível. Amém? Os cegos veem, já vamos direto para o parágrafo 2. Em todos os milagres de Jesus havia algo a ser demonstrado por parte dele, pois havia um confronto com a dureza e a incredulidade por parte dos judeus. Então, eles não criam nos milagres de Jesus. Quem acha para mim aí Mateus... Gostaria muito de conseguir ler aqui, mas está difícil. Mateus capítulo 15, versículo 12 ao 14. Veja só, aí tem um exemplo que Jesus fazia sinais, fazia maravilhas. Mas como Jesus vai classificar os fariseus e aqueles que não criam? 15, 12 ao 14. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Amém. Então aqui ele está trazendo, o autor da revista, um paralelo entre visão pura da visão e também algo espiritual. Então eu não vou falar da visão física, eu vou falar somente da visão espiritual.
E eles não conseguiam enxergar isso, eles não conseguiam entender, os fariseus não conseguiam entender os milagres. Jesus, certa feita, disse para eles: vocês creiam em mim, ao menos pelas obras que são feitas. Creiam que eu vim do Pai, porque as obras são as mesmas. Então Jesus estava dizendo: os milagres, os sinais, as maravilhas que o Pai fazia, o Filho está fazendo também. Entendam, creiam. E nem por isso, e nem com isso, eles conseguiam abrir os seus olhos espirituais e entender que o próprio Deus encarnado estava diante deles, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E isso vai continuar dizendo lá no último parágrafo. E a mensagem conclusiva é esta: todo o corpo estará em trevas. Todo o corpo estará em trevas se os olhos espirituais forem maus, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do Evangelho da glória de Cristo e a imagem de Deus. Então, as pessoas que não conseguem entender, enxergar o mundo espiritual, a realidade do projeto de Deus, é porque elas estão sob a influência do inimigo que cega o seu entendimento. Então Jesus estava dizendo, chamando os fariseus de cegos, guias de cegos, e aqui está dizendo que o motivo da cegueira é a obra de Satanás, que vai cegar o entendimento, a visão das pessoas sobre estas coisas. Mas glória a Deus, porque Jesus veio para nos libertar e nos dar uma nova visão. E quando o Espírito Santo se apodera da vida de alguém, esta pessoa não vive mais debaixo da influência do diabo, não vive cega, não vive sem enxergar a realidade das coisas, mas ela vai passar a enxergar um novo cenário, uma nova realidade. Ela vai conseguir entender, compreender o reino de Deus, Emanuel. Então, o que vai direcionar a vida dessa pessoa vai passar a ser diferente. Então, as pessoas muitas vezes não entendem quando uma pessoa andava de certa forma e o Espírito de Deus se apodera dela e transforma ela e faz dela uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer com o nosso amigo ali. Deus quer tomar a sua vida, quer transformar a sua vida em nova criatura, em nome de Jesus Cristo, para dar uma situação nova, uma vida nova, um futuro novo, pelo poder e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que Ele quer fazer, irmãos, quer abrir os olhos espirituais de cada um de nós, para enxergar que o que Deus tem para nós é muito melhor do que as migalhas que o mundo oferece. E é por isso que muitas vezes as coisas não casam. As pessoas olham para uma pessoa e enxergam ela de um determinado jeito, e daqui a pouco vão enxergar lá, agora virou crente, está na igreja, agora está aleluia. Então as pessoas não entendem o que acontece, o processo que acontece. Isso é o Espírito Santo de Deus revelando a Cristo, aleluia, abrindo os olhos e mostrando para a pessoa que servir Jesus é infinitamente melhor do que se alimentar das migalhas do mundo. Jesus, aleluia, Ele tem, aleluia, a vontade dEle, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Jesus estando na nossa vida, irmão, Ele vai nos conduzir para uma vida de glória, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Olha que interessante. Segunda Reis tem uma história, segundo Reis capítulo 14 e versículo, vamos ler, segundo Reis capítulo 6, versículo 14 ao 18, quem achar pode nos ajudar aí, por favor. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Segundo Reis capítulo 6, versículo 14 ao 18. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos. Só um pouquinho. Ele mandou, rei da Síria. Segue. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. E o texto dele. Até o 18. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele.
Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim. Bem, obrigado. Então a Síria foi invadir a cidade onde estava o profeta Eliseu. O moço de Eliseu saiu para a rua, que era chamado Geazi, e a cidade está cercada. Então o que Geazi enxergava? Ele não tinha uma visão espiritual, ele não tinha uma revelação de Deus. Então ele enxerga a cidade cercada, o perigo iminente, a morte certa ou a prisão, e não tinha escape porque eram muitos soldados, eram muitas carruagens, era um exército poderoso que tinha cercado a cidade. Então não haveria escapatória para ele e para Eliseu, seu senhor. Então ele chega e vai apavorado até Eliseu e diz: Senhor, Senhor meu, está cercada a cidade, não tem agora o que nós fazemos. Mas Eliseu tinha uma visão diferente. Eliseu não tinha uma visão natural, Eliseu tinha uma visão sobrenatural. Geazi poderia ser considerado cego espiritual, Eliseu não era cego espiritual. Ele já tinha tido uma experiência com Deus. Ele viu Deus fazer coisas tremendas através da vida de Elias. E depois, na sequência, Deus também vai trazer e abrir os olhos de Eliseu, descortinando, desvendando o mundo espiritual para ele. Então, Eliseu, quando vai olhar aquela situação, ele vai ensinar a Geazi: olha, rapaz, o negócio é o seguinte, eu vou te transmitir uma outra visão. Vai enxergando só um ponto de vista, só o humano. Agora tu vai enxergar o espiritual. E aí ele vai orar a Deus, vai: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja a visão espiritual que eu estou enxergando. E aí, quando ele abre a visão espiritual, ele enxerga carros e cavalos de fogo por todos os montes ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda é a gente ter essa visão espiritual das coisas de Deus. Entender que às vezes a gente enxerga de uma maneira aparente um problema, uma dificuldade, ou a gente quer criticar alguém, quer sei lá o que, tomar um papel de juízo às vezes aí, mas quando a gente desenvolve uma visão espiritual, a gente enxerga além do fato que está acontecendo, a gente enxerga aquilo que Deus está querendo fazer, está querendo realizar, ou porquê daquelas coisas estão acontecendo. Então Eliseu vai mostrar para Geazi: ó Geazi, a visão de Deus ela é maior, tem mais gente aqui conosco, bendito é o nome do Senhor. E aí, só para terminar, vem o contraponto, vem a ironia, né? Daí Eliseu diz assim: abre os olhos de Geazi e fecha os olhos do exército da Síria. E aí foi o que aconteceu. Quando eles entram para dentro da cidade, conduzido pelo povo, quando Eliseu vai orar, agora Deus diz assim: abre os olhos deles. O exército inimigo, eles se deparam dentro da cidade, cercado pelo exército de Israel. E o exército, que também não tinha visão: vamos matar. Eliseu disse: não, hoje não vai ter morte aqui. Alimenta, dá água e espere eles em paz. Glória a Deus. Visão espiritual. Primeiro, para mostrar que o mundo espiritual, aleluia, Deus estava com eles. E segundo, para mostrar que quem tem visão espiritual não é vingativo e não faz mal. Ele abençoa. Bendito é o nome do Senhor. Os coxos andam. Nós já falamos aqui dentro disso, né, que ele nos dá autoridade, está ali no texto. E trazendo um paralelo para a questão espiritual, o coxo é alguém que não podia caminhar, que não podia se mover, né? Exemplo, o tanque de Betesda lá, né? Que quando Jesus foi falar com ele, ele disse: olha, quando as águas são agitadas, eu não tenho quem me coloque, então eu nunca vou conseguir ser curado. Esse era o resumo da situação dele ali: nunca vou ser curado porque ninguém me coloca nas águas. Ponto. Então para ele era a derrota, ele dependia de alguém, dependia de um homem, dependia de homens. Teve outra feita que Jesus estava ensinando em um lugar, os homens desceram uma cama de alguém que era paralítico também sobre a presença de Jesus. Aquele homem jamais chegaria na presença de Jesus, dependeu de alguém para chegar na presença de Jesus. Então um coxo, irmão, é uma pessoa que sempre está dependendo dos outros, trazendo para um lado espiritual, dependendo dos outros para chegar a Jesus. E nós precisamos orar por cura, por libertação para essas coisas, seja se for nós ou se for alguém que a gente conhece. Porque cada um de nós tem que ter a sua vida individual, a sua experiência com Deus. Por exemplo,
eu estar na presença do Senhor, ou melhor, a minha esposa estar na presença do Senhor, ela estando salva, ela não vai me salvar se eu não tiver a minha confissão de fé e eu não estiver na presença do Senhor. A salvação é individual. Então o coxo espiritual é aquele que vai ficando para trás, na beira do caminho. Ele não quer vir no jejum, ele não quer vir na oração, ele não quer vir no culto, ele não quer vir na escola bíblica, ele não quer fazer nada espiritual. E aí ele perde essa movimentação, essa agilidade no mundo espiritual, ele não consegue se relacionar porque ele fica para trás. E aí depende de alguém lá um dia se lembrar, vamos lá no irmão ver como é que ele está. Vai alguém visitar ele, porque ele não vem na igreja. E assim vai onerando a igreja e vai dando mais trabalho para a igreja. Não que a igreja não queira fazer esse, é o nosso ofício de ir atrás, de buscar, de aconselhar, de ajudar, mas nós precisamos incentivar que essas pessoas tenham uma vida com Deus, que elas caminhem, que elas não sejam paralíticos espirituais. Irmão, ora por mim. Não, eu não vou orar por ti, vamos orar junto, tu tem que orar também. Então muitas vezes a gente fica nessa aí, eu vou orar por ti, eu vou orar por ti, e a pessoa não ora. Então vamos dizer assim, eu vou orar por ti, mas tu vai orar também. Sábado tem consagração, tu tem que estar lá, vamos orar junto. Quer orar lá na tua casa, não tem força, eu vou lá na tua casa para orar contigo. Ah, quero fazer uma vigília, eu vou lá fazer vigília contigo. Eu quero um culto doméstico, eu vou lá fazer um culto doméstico contigo. Mas então tem que ter essa movimentação da pessoa. Nós não podemos ficar carregando as pessoas para sempre. Nós temos que colocá-las diante de Cristo, como foi feito aquele paralítico que foram colocados numa cama, furado o teto e colocado na presença do Senhor. A partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a andar sozinho. Ele não precisou de mais ninguém. A partir daquele momento que o tanque de Betesda, que o paralítico teve um encontro com Jesus, ele andou sozinho, não precisou de mais ninguém. Então é isso que nós precisamos motivar e colocar nas pessoas e ajudar. Não fazer por elas, fazer com elas. Amém, irmãos? Eu lembro, eu já falei a história aqui, do meu cunhado, ele foi morar em outra cidade do interior e ele estava afastado da igreja. E aí, lá nessa cidade, ele morou na parte de cima e na parte de baixo do prédio foi alugado para fazer uma igreja. E ele estava parado na fé. O que aconteceu? Deus levou a igreja para baixo da casa dele e ali ele ouvia culto dia após noite. O que aconteceu? Ele teve que voltar para Jesus, porque se ele não foi na igreja, a igreja foi até ele. E a partir daquele momento, de um tempo dali, a igreja fechou, se juntou com outro ministério e hoje ele está lá louvando a Deus e é presbítero da igreja. Então, Deus deu uma oportunidade para ele andar sozinho. Ele não conseguiu vir, Deus foi. A igreja foi e fez a parte dela. Então, é isso que a gente precisa. Coxo espiritual não é só para carregar ele no colo, é para ensinar e fazer um milagre e fazer andar sozinho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ainda fala aqui no tópico 2.1, né? Deus cura por intermédio dos médicos e remédios. Aquilo que nós já falamos lá no começo sobre a diferença de cura e de milagres, né? Então Deus usa a medicina, os recursos humanos, né? Usa as pessoas para curar os enfermos, para fazer uma cirurgia bem sucedida. Eu me lembro aqui do diácono Sony, quando foi, eu não conheço totalmente o testemunho, mas me disseram, ou eu já ouvi falar aqui, e ele mesmo já contou que quando ele fez diversos exames e os médicos queriam cortar a mão dele, né? Queriam cortar a mão dele porque não ia dar para aproveitar, vamos colocar assim, né? Mas Deus agiu, interferiu nessa situação. Deus levantou uma outra médica, acho que é isso, né, irmão Leonardo? Deus levantou uma outra médica que disse, não precisa. Então a intervenção divina na medicina humana fez que hoje nosso irmão estivesse tocando o seu instrumento com suas duas mãos perfeitas e mãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Não estou dando nenhum exemplo de longe, de dentro de casa. Todo mundo viu o milagre de Deus acontecer aqui. Deus usou a medicina humana para fazer isso. Então Deus usa os médicos, certo, irmãos? Então não vamos desfalecer nas nossas orações por alguém, nem pelo entendimento humano. Vamos ter um entendimento espiritual. Deus pode curar através da medicina e Deus também pode fazer um milagre através do sobrenatural. Bendito é o nome do Senhor. Ideias mentais. Nós estamos lá na página 33. Eu estou acelerando bastante aqui, né? Vai falar de pessoas que acham que sempre tem problemas, sempre estão doentes, né? E que este pensamento, ele vai em algum momento desencadear de verdade uma doença no corpo físico e espiritual da pessoa. O nome dessa pessoa se chama hipocondríaco, a pessoa que sempre acha que está doente e que é um perigo porque a pessoa pode buscar se automedicar e ainda gerar uma enfermidade que ela não tinha, né? Existe também um processo chamado transtorno de somatização. O que é isso? A pessoa começa a ter problemas
de alto estresse, de muitos problemas, de muitas dificuldades, então ela vai começando a pensar que está doente e vai desenvolvendo a doença, né? Quando a pessoa está muito estressada, nervosa, não sei o que, muitos vão desenvolver gastrite, muitos vão desenvolver pressão alta, muitos vão desenvolver problemas musculares por causa da tensão nervosa, né? Então, isso é psicossomática, é o nome desse processo que acontece. O mental interferindo no corpo, né? Então, muitas pessoas vão desenvolver esse tipo de situação, porque a sua mente está tão fechada, tão cheia de problemas, de dificuldades, que o seu corpo vai sentindo, né? Então a pessoa não se alimenta direito, a pessoa já daqui a pouco fica desnutrida, sem proteção no seu organismo. Então tudo isso vai fazendo que o seu físico vá sentindo uma doença psicológica, mental, né? Então a gente precisa buscar o recurso necessário para que a gente possa combater isso e sempre ter uma mente saudável na presença do Senhor. Quem pode ler para mim, por favor, Romanos capítulo 12 e versículo 2. E o outro ache para mim, por favor, em Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Então, se tem alguém com problema assim nessa noite aqui, nós vamos dar um antídoto e a tua vida vai mudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem achou pode ler, por favor. Por favor. Não vos conformeis com este mundo, mas conformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Não te conforma com esse mundo, mas transforma-os pela renovação da tua mente, do teu entendimento. Então eu não aceito o mundo, eu não me conformo com o mundo, eu vou passar a pensar diferente, ter uma mente renovada, e aí eu vou passar a experimentar, não o estresse, não a dor, não a angústia, mas a vontade de Deus na minha vida, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Viu o que Paulo está escrevendo aos Romanos aqui? A vontade de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita, ela não falha para a tua vida. Às vezes muita gente quer fazer escolhas, mas a vontade de Deus para a sua vida, irmão, ela é perfeita. Ela é perfeita, a sua medida na sua vida. Foi Deus que projetou para o Senhor. Então a gente precisa entender que a mente doentia é a ausência da presença de Deus. Mas quando Deus entra na mente, Ele vai produzir um novo pensamento, uma nova criatura, e a pessoa vai deixar de sofrer pelas coisas do mundo, e agora ela vai passar a experimentar as coisas maravilhosas de Deus. Como é que esse processo acontece? Josué, capítulo 1, versículo 8. Quem achou pode ler, por favor. Veja o que Deus vai dizer para ele quando ele vai assumir o maior desafio da vida dele. Como é que ele poderia fazer para ser bem sucedido? Primeiro, versículo 8. Isso. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Glória a Deus. Outra versão, você vai ser bem sucedido. Medita na palavra, não te desvia da palavra, medita nela dia e noite. Palavra, 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 palavra. O que vai ocupar a tua mente não são as dores, não são os pensamentos de doença, não são os pensamentos do mundo, é a palavra, e a palavra revela quem é Deus. Então você vai estar conectado com o Pai através da sua palavra, e quando isso acontece e a palavra fica na minha cabeça ali, eu fico pensando, meditando, me deliciando, me alimentando com a palavra do Senhor, eu estou conectado a Deus, aí não tem estresse, não tem medo, não tem angústia, não tem pavor, não tem seta do diabo, porque a minha mente já está ocupada, aleluia, bendito é o nome do Senhor, a minha mente já está ocupada pela palavra do Senhor. Então quando Ele vai dizer assim, Jesus não te ama, Ele me ama sim, eu estou meditando na palavra, a palavra está dizendo que sim, não tem esperança sim, eu estou lendo na palavra, a palavra está aqui, eu estou meditando nela, está dizendo que tu vai ser fracassado, falho, não, mas ela está dizendo que se eu meditar na palavra eu vou ser bem sucedido. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Doença mental pode ser a ausência da presença de Deus e da palavra de Deus, mas nesta noite, entenda, leva para casa isso, aleluia, que quando nós começarmos a meditar e nos aprofundar na palavra do Senhor, nós vamos ser bem sucedidos. E nós vamos ter todo o instrumento necessário para combater as setas do maligno. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os leprosos são purificados. Uma das doenças
mais terríveis da época da lepra. Era uma doença incurável e até estava relacionada ao pecado. Então a lepra, queridos irmãos, ela no tempo antigo ela estava, ou na maioria das vezes era relacionado ao pecado, e a pessoa que estava assim, ela estava afastada da comunhão do povo, ela era levada para fora. Na primeira etapa, ela era presa numa casa, em um lugar, sei lá, casa, caverna, sei lá onde, e ali ela ficava por 7 dias, e aí o sacerdote examinava ela, e depois mais presa 7 dias, e se aquilo continuasse acontecendo, ela era tirada da cidade, era levada para o campo, e lá ela ia ficar até se fosse curada, ou não. Então a lepra, o pecado, ela afastava a pessoa da comunhão da sociedade da época, do templo, do tabernáculo, das coisas vinculadas a Deus e ao povo de Deus. E ainda hoje isso funciona, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos dá uma vida miserável, afastada de Deus, afastada das pessoas, e o pecado nos conduz à morte, nos conduz a coisas muito ruins. Mas assim como o papel do sacerdote examinava a pessoa para ver se a pessoa poderia ser reintegrada, este papel, aleluia, foi feito para os sacerdotes dos sacerdotes, do sumo sacerdote Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus, através do seu sangue, nos purifica de todo pecado. Então, se tinha lepra do pecado, se tinha alguma coisa que nos afastava, nos tirava da presença de Deus, da igreja, da comunhão dos irmãos, Jesus Cristo já resolveu este problema. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós temos que dar glória a Jesus, que nós estávamos presos, que nem leproso por causa do pecado em alguma sala, depois nós somos afastados para mais longe ainda, mas hoje o Senhor, o sumo pastor, através do seu sangue, do sacrifício vertido na cruz do Calvário, Ele nos lavou com o seu sangue e disse: vocês estão purificados, vocês estão curados e vocês estão restabelecidos à comunhão do Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os efeitos do Espírito Santo operando no corpo, nós já vamos direto lá para o 4.1, nós já falamos do Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. Ele vai falar sobre ansiedade. Ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é a gente sofrer ou temer, ou ter medo de uma forma, por alguma coisa que não aconteceu ainda. Então, se eu tenho uma reunião, eu posso ficar muito ansioso e nervoso, como é que eu vou me sair, o que vai acontecer, mas você nem foi para a reunião ainda e já está sofrendo antes. Isso é a ansiedade, a gente de forma antecipada, sofrer por coisas que ainda não aconteceram. E aí Jesus vai dizer assim: não andeis ansiosos por nada. O que comer, o que beber, o que vestir, o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Amém. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo para as nossas vidas: tenham paz. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas Ele já venceu o mundo, e Ele vai dizer: eu deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou. Por que essa paz? Porque Jesus já venceu o mundo. Se Ele já venceu o mundo, a paz que Ele vai nos trazer, ela é perfeita. Ela é uma paz, não é humana. Não é dizer assim: vai, irmão, fica calmo aí, vai dar tudo certo. Não, é a ação do Espírito no teu coração, firmando e confirmando: não precisa sofrer, porque eu estou contigo e vai dar certo. Não é pensamento positivo, é presença do Espírito Santo que convence o coração do homem e o coração da mulher. Glória a Deus. Falta de confissão de pecados. Isso aqui, irmãos, é uma forma que nos separa de Deus, essas coisas, e entristece o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o antídoto disso? Lembra que eu já falei em outra época aqui, que às vezes a gente vai fazer uma análise da nossa vida só lá no culto de Santa Ceia, quando a gente escuta aquela palavra: avalie-se o homem. Mas oxalá que essa palavra esteja todos os dias na nossa vida, em nossas orações, que a gente possa se lembrar dessa palavra e se avaliar, e colocar na presença de Deus tudo aquilo que você entende que você fez errado, pedir misericórdia, perdão, te arrepender. Senhor, eu não fui legal hoje com o irmão, eu não fui legal hoje no trabalho, hoje eu fiz coisa errada, eu estou angustiado. Senhor, me perdoa, Senhor, me transforma na minha vida, eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Então, quando há arrependimento e a gente deixa, a gente alcança a misericórdia e o perdão de Deus. Então é isso que a gente precisa, queridos irmãos, estar sempre atento a isso no nosso dia a dia. Quem sabe, irmão, em todas as nossas orações, eu tenho desenvolvido esse hábito. Eu não quero influenciar ninguém a orar que nem ora, mas eu quero só te dizer o que eu faço. Eu sempre peço perdão para Deus dos meus pecados em todas as orações.
Eu sempre peço misericórdia, porque eu sei que consciente ou inconsciente alguma coisa eu falhei, porque eu não sou perfeito. Então eu olho para Deus na sua grandeza, na sua santidade, na sua eternidade, no seu poder, na sua glória, e eu vou olhar para mim, irmão, só me resta botar a cara no pó e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas a tua ação, o teu sangue nos purifica e me faz santo. Eu pequei. Então, glórias a Deus, isso, eu pequei, perdoa os meus pecados, Senhor. Transforma a minha vida, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Depressão, a terceira parte. Depressão é a frustração de coisas que a gente não alcança de uma forma bem simplificada. A gente pode fazer planos, como diz a palavra, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Como também diz que os meus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os vossos pensamentos, porque os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então a gente precisa entender que às vezes a depressão é gerada por nós mesmos, por projetos altos demais que nós estipulamos para a nossa vida, quem sabe para a nossa carreira profissional, quem sabe para o nosso casamento, quem sabe para a nossa família, para a nossa condição financeira, quem sabe para o nosso grau intelectual, quem sabe eu queria ser mais inteligente, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais bonito, e isso tudo vai gerando tristeza, amargura, depressão, amargura da alma, por coisas que você projetou para ti mesmo e que não é a vontade de Deus para você. Então entenda uma coisa nesta noite: a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então nós não precisamos sofrer por aquilo que nós não alcançamos. Nós precisamos projetar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando a gente quer alcançar um objetivo, um sonho, a gente tem que colocar isso diante de Deus. Para que Deus dê o amém, ou Deus diga não. Para que Deus abençoe, ou Deus diga não faça tal coisa. Para que a gente não fique frustrado, para que a gente não fique depressivo, cabisbaixo e culpando a Deus. Deus não tem culpa de nada. Nós projetamos, nós colocamos coisas sobre a nossa vida que vão nos fazer mal. Deus só faz o bem. Deus não projeta coisas ruins para nós. Deus projeta coisas boas. Deus projeta coisas perfeitas, coisas puras, coisas santas, coisas que não vão nos afastar dele. Então eu quero falar sobre essa questão da depressão. Não projete coisa para você sem o amém de Deus. Não estipule metas se Deus não estiver no negócio. Não te mova, não haja pelo teu entendimento sem que haja uma direção do Espírito Santo de Deus. Nas decisões da tua vida, faça prova com o Senhor. Peça uma direção de Deus. Porque sempre que a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor vai conduzir da melhor maneira possível. Às vezes, na igreja, o agir de Cristo em nossas vidas, ele atinge 2 estágios. O primeiro é a salvação, e nós vamos chamar Jesus Cristo é o meu Salvador. Então ele vem, ele nos salva, nos purifica de todo pecado. É o primeiro estágio. E o segundo estágio, ele é Senhor das nossas vidas, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Cristo, vestido na cruz do Calvário. Não foi por moedas corruptíveis, foi pelo sangue de Cristo. E se nós somos dele, ele é Senhor, e é ele quem comanda. Mas muitas vezes nós queremos tomar a rédea da nossa vida e não consultar mais ao nosso Senhor aquilo que ele quer para nós. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba saindo da vontade e da direção de Deus. Então entenda isso: se Jesus é o teu Senhor, é ele que manda, é ele quem comanda, é ele quem direciona os teus passos. O que Jesus disse? Para ir ao Pai vai de qualquer jeito? Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu direciono vocês, eu vou mostrar como é que vai chegar lá. Para o povo de Israel era a nuvem e a coluna de fogo, e disse que nunca se apartava da frente deles, sempre ia direcionando até entrar na promessa. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E eu vou conduzir vocês aonde? Ao Pai, a promessa. Então a gente precisa entender isso da parte do Senhor. E Deus tem algo tremendo para a vida de cada um dos irmãos. E Deus tem coisas maravilhosas para a vida de cada um. E os sinais que Jesus fazia, que os apóstolos faziam, foi pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito está sobre a tua vida. Então nós precisamos da parte do Senhor ter este entendimento, abrir os nossos olhos espirituais e enxergar a revelação, a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Às vezes, tomar decisão, ou melhor, todas as vezes que tomamos decisão fora da vontade de Deus, nós saímos do caminho do Senhor. Nós erramos o foco e nós vamos sofrer. Lembro-me da história do profeta Balaão, que ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel que estava acampando lá nas campinas no campo. Nem via o perigo acontecer lá nos montes, mas lá tinha um moço que queria amaldiçoá-los e estava usando um profeta chamado Balaão. Mas quando Balaão foi numa dessas idas, Balaão não estava tendo entendimento e a visão do que Deus queria para ele. E numa dessas idas, ele ficou entrincheirado num canto em que a sua jumenta se ajoelhava e não ia, e ele espancava, porque ele estava cego espiritual, porque ele estava fazendo uma escolha que não era a escolha de Deus. E aí, lá pelas tantas, olha o absurdo tremendo que Deus faz. A jumenta vai falar com o profeta que não estava ouvindo e entendendo a voz de Deus. A jumenta falou. E aí a jumenta vai falar de uma maneira muito profética, assim, muito interessante, né? Ela vai dizer: por acaso não sou eu a jumenta que te carrega todos os dias para todos os lados? Por acaso alguma vez eu te deixei no meio do caminho, eu faltei do meu serviço contigo? E aí o profeta começa a falar com a jumenta. E lá pelas tantas ele vai levantar os olhos e ele vai enxergar um anjo com uma espada desembainhada de fogo. Ia ceifar a sua vida porque ele fez uma escolha errada. E aí ele vai dizer assim, esse anjo vai dizer para Balaão: olha, rapaz, essa jumenta que tu está batendo aí, ela me viu e já se desviou de mim por algumas vezes, porque se não fosse ela, eu já tinha te matado. Tu já tinha morrido. Então, em vez de tu bater na jumenta, te abraça nela. Ela salvou a tua vida. A cegueira espiritual levou. E eu concluo dizendo, irmãos, que curas, milagres e maravilhas, de novo, cura, milagres e maravilhas é a mesma coisa, está disponível para a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas é para quem crê e para quem dá liberdade para o Espírito Santo. Não pensa que eu vou chegar aqui, orar e seja curado e vai ser curado. Eu vou ter que consagrar minha vida, vou ter que mergulhar na presença do Senhor, porque o Senhor pode dar esse dom, pode dar para qualquer um de vocês e pode usar quem não tem dom também. Isso não é exclusivo de quem tem dons. Isso é a vontade do Senhor. E o homem e a mulher está consagrado ao Senhor. E o Senhor, as tuas orações vão ter um peso diferente diante de Deus. Porque Deus está vendo o teu esforço não só com palavras, mas com gestos. Jejum, oração, consagração, na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Lembra que eu falei sábado lá? Que Deus nos marcou para a gente marcar outras pessoas. Deus nos deu sinais para a gente servir de sinais para outras pessoas. Deus nos salvou e nós somos instrumentos de salvação para a vida de outras pessoas. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Se não tem tempo para alguém comentar, perguntar, alguém quer comentar, perguntar, falar alguma coisa, por favor? Vamos passar aqui na frente, vamos orar todos juntos. Então.